E em relação ao dólar, o que você vê? Acaba que, basicamente, os Estados Unidos inteiro, igual você comentou, estão endividados, com a dívida só crescendo. Você acredita que o dólar pode colapsar aí nos próximos anos também por conta disso? Colapsar, tipo, não é tipo assim, né, dólar do Zimbábue, né, tipo, Venezuela, que vai hiperinflação. Eu não acho que a gente vai ver um cenário de hiperinflação no dólar, né, onde a gente basicamente tem uma nota de 1 trilhão de dólares e aquela nota compra 2 pães franceses. Eu não acho que é isso que vai acontecer. Mas o que que é um fato? O governo norte-americano, até pelo menos aqui na eleição do Trump, desde 2008, a gente não tem tido nos Estados Unidos governos que conseguem tomar grandes decisões de impacto. Ou seja, o agente político da sociedade não consegue implementar mudanças significativas. Você fica naquela dança bipartidária, né? Tipo, agora é democrata, agora é republicano, mas no geral é a mesma bagaça que rola. E como é que eles têm resolvido todos os seus problemas? Expansão da base monetária. 2008, qual que é a solução? Imprimir 3,5 trilhões de dólares em 9 anos. Covid, qual que é a solução? Imprimir 5,5 trilhão de dólares em 1 ano e meio. A gente agora tem com a eleição do Trump possivelmente uma nova configuração, porque o cara levou todos os swing states na eleição, tem lá o Congresso, tem a maioria, então talvez a gente tenha finalmente, depois de muito tempo, não importa se você gosta ou não gosta. Ah, não gosto do Trump, gosto do Trump, não é essa a questão. Mas a gente tem um governo forte. Sim, ele tem um poder de decisão maior agora. Exato, então talvez você não precise recorrer à impressora para tudo. Mas se isso, mesmo isso se revelar uma falácia e a gente continuar num cenário de assim, resolver problemas com expansão monetária, aí talvez a gente possa fazer até uma leitura em cima do dólar versus o Bitcoin. Será que é o Bitcoin que está se valorizando? Ou será que é o dólar que está se desvalorizando? Porque do mesmo jeito que se você projetar o gráfico Bitcoin dólar, você vai ver uma linha subindo. Se você inverter a denominação do gráfico e considerar o Bitcoin como a unidade de conta, você vai ver o dólar se desvalorizando. E qual é o ativo que é volátil? Essa que é a pergunta, né? Fala, claro, o Bitcoin é volátil, E o acho que dólar é vem, estável. e Né? acho que vem outra questão ainda, que não só dólar e Bitcoin, mas dólar e qualquer outro ativo. Dólar e imóvel, dólar e ações, Dólar e ouro. dólar e ouro. Você pega o S&P tá nas máximas, o ouro tá nas máximas, Bitcoin tá nas máximas. Preço de imóveis em diversas, praticamente todas as regiões dos Estados Unidos também estão batendo máximas também. Então é o dólar que muitas vezes pode estar se desvalorizando por conta da impressão, né? Entendeu? O dólar, como ativo estável, é uma ilusão. Nós acreditamos que o dólar é estável por quê? Porque ele é a unidade de conta. Mas se você para pensar, o que é mais fácil? Multiplicar dólares ou construir novos prédios? Multiplicar dólares ou minerar mais ouro? Ou puxar mais petróleo da terra? Ou fazer mais empresas de energia? Ou fazer mais Bitcoin, que nem dá para fazer mais Bitcoin. Então, talvez no futuro, quando a gente fala assim de colapso do dólar, eu não acho que é um colapso absoluto, mas é um momento em que o mundo começa a se tocar que o dólar não é aquilo que ele era. Especialmente aquilo que o dólar era entre os anos de 44 a 71. Né? Final da Segunda Guerra Mundial, acordo de Bretton Woods, uma economia global com lastro. Lastro no ouro. Aquilo era $1. Depois de 71, que a gente tira o lastro, é outra parada, velho. É outro Exato. dólar, Que entendeu? até então, pra ter mais dólar, tinha que ter mais ouro. É. Tinha que aumentar as reservas de ouro. Então ele tava realmente lastreado em algo. Depois disso, não. Depois não. Não tem mais e pode imprimir à vontade, né? Mas o que eu vejo nessa relação dólar-Bitcoin é que, por exemplo, o ouro já é gigantesco, vale o quê? 18 trilhões? Então, consequentemente, eu vejo que, por ser muito grande, eu acho que essa variação acaba sendo mais fácil de ver. Agora, até pouco tempo atrás, o Bitcoin não valia nem 100 bilhões de dólares. Então, eu vejo que teve realmente essa valorização do Bitcoin, mas talvez no futuro não seja a mesma coisa. Talvez no futuro seja muito mais o dólar se desvalorizando do que o Bitcoin realmente tendo uma assimetria gigantesca. E Eu hoje, para o concordo. Bitcoin ter muito mais assimetria, por exemplo, vale 1,8 trilhão. Se ele fizer mais 10 vezes, já passa o ouro. Então, eu vejo que no futuro a simetria de Bitcoin se valorizando muito não vai ser igual foi no passado por conta do tamanho mesmo. Foi aquela história, né? A gente sai de um fator endógeno para um fator exógeno, né? E aí realmente a gente começa a falar, peraí, é ou não é reserva de valor? Porque assim, eu entendo, o Larry Fink fala, Bitcoin é reserva de valor, Bitcoin é ouro digital. Legal, muito bonito, né, cara? Mas uma reserva de valor de verdade, ela não pode cair 40% em 2 meses, né, velho? Ela tem que reservar o valor, né? 50% em 24 horas lá na pandemia, então né? também eu acho assim, isso é uma leitura para o futuro, né? São questionamentos que a gente começa a fazer agora. E vem em linha com o amadurecimento do Bitcoin e com o enfraquecimento do dólar.
Desde o acordo de Bretton Woods, final da Segunda Guerra Mundial, o dólar está no seu momento mais fraco da história. Imagina se nos anos 80 ia ter um bloco de países como Brasil, Rússia, África do Sul e Índia propondo uma alternativa para o dólar. Seria impensável. Ah, mas o BRICS não vai dar em nada. A questão não é se os BRICS vão ou não vão derrubar o dólar. A questão é que nos anos 80, 70, 60, nenhum bloco econômico sequer sonharia em questionar ativamente o papel do dólar. Então, só o fato do dólar ser questionado, da gente ter lives onde economistas têm que falar sobre se eles acreditam ou não em desdolarização, só o fato disso estar em pauta já mostra um dólar muito mais fraco do que o dólar do passado. Então, essa discussão que a gente está tendo aqui é uma discussão emergente, né? A gente está falando dos rudimentos de uma discussão que pode se desdobrar, acredito aí que alguns anos para frente ainda, sacou? Sim. Até a questão da China estar vendendo os títulos públicos americanos que tinham para comprar ouro também, né? Acaba que a confiança não é mais a mesma, principalmente por conta da Rússia, quando invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos irem lá e usarem a moeda dele como arma, no final das contas foi isso, né, que foi feito. Foi 300 bilhões de dólares que os Estados Unidos confiscou, né, de russos em títulos de dívida. 300 bi é uma grana, né, velho? Então. Né? Aí outros países se ressentiram, né? Fala, pô, hoje os Estados Unidos está de boa comigo, mas se amanhã ele tiver de mal e eu tô aqui comprado nos títulos dele, os caras vão e pegam os títulos de volta. E aí, né? E, por exemplo, eles foram lá e trocaram o título americano por venderam e compraram ouro. Você vê que em algum momento eles podem vender talvez ouro ou colocar uma reserva de Bitcoin? Tá em discussão, né? Especialmente com a vitória do Trump, né? Um dos rumores do governo Trump é os Estados Unidos criarem um departamento para fazer uma reserva estratégica de Bitcoin. Ou seja, parte da cesta, né, de ativos de um governo pode ser ouro e pode ser Bitcoin junto, né? Não que o Bitcoin vá substituir o ouro, eu também não creio nisso, mas ele pode realmente se tornar um ativo relevante na economia global, ter um papel na economia global, entendeu? E se os Estados Unidos colocam primeiro, eu vejo que vai ter uma corrida dos outros países querendo colocar também, né? Teve até, acho que era o projeto de uma das senadoras do Trump de comprar 200 mil Bitcoin por ano durante 5 anos, aí ia dar 1 milhão de Bitcoins. 1 milhão de Bitcoin. E aí é quase 5% do supply total. E ainda desconsiderando que tem boa parte já dos bitcoins que estão em carteiras que foram perdidas, né? Que No Satoshi também, os 1 milhão de Satoshi. Tem os bitcoins do Satoshi, que esses a gente desconsidera. Depois tem os bitcoins que foram perdidos, porque a galera esqueceu a chave. E aí a gente tem um supply reduzido, né? Estima-se que pode ser de 5 a 10% de supply perdido. Aí as estimativas variam, né? Então é menos de menos, né? Você sobra e novos bitcoins se perdem todo dia, né? Vocês viram a história daquele cara que perdeu um disco rígido com 70 bitcoins, uma parada assim, e foi parar no lixão? Ele procura do lixão até hoje, E ele né? até hoje, o governo não deixa, né? Ele tá processando o governo para deixar ele ir no lixão para tentar achar o hard drive dele no meio do lixão, né? Coitado do cara, velho. Mas também com 70 bitcoin, né? Quem não ia querer fazer isso, Quem ia querer né? fazer isso, né? E com certeza deve ter muita gente que minerou no passado, usou o Bitcoin pra comprar saldo em joguinho, enfim, e às vezes não tem mais a chave, não vai achar também, né? E os golpes, né? A Mt. Gox, por exemplo, que foi a primeira corretora de Bitcoin, foi uma catástrofe. Estima-se que eles perderam, cara, pelo menos mais de 1% do supply. Eles perderam, literalmente. Assim, por incompetência. Perderam, caraca, não sei, sumiu. Entendeu? Então é complicado. Atlas Quantum, né? A galera perdeu muito dinheiro lá também. Esse dinheiro deve ter sido revendido no mercado e tal. A galera pegou depois, mas no meio desses golpes, cara, tem que ter o seguinte: golpes movimentam muito dinheiro. Mas normalmente os golpes não são eficientes. Os caras literalmente não sabem o que fazem com o dinheiro. Esquece, perde, some. Então, no meio de gente que perdeu e golpes que ocorreram, tem carteiras que foram varadas no limbo, mano, e nunca mais vão ser movimentadas, né? Isso é uma das belezas e também uma das curiosidades sobre o Bitcoin, né? O dinheiro tá lá, mas ninguém mais consegue usar, né? É que às vezes o pessoal pensa, não, que eu perdi o pendrive, que o Bitcoin tá no pendrive. Não, é que o pendrive é o acesso para você conseguir movimentar os Bitcoin. Então o Bitcoin tá na blockchain, né? Então não tem essa que o pessoal grava lá, não, que eu tô com o meu Bitcoin no pendrive. Não, o pendrive é a senha para você movimentar o Bitcoin. Filme tem muito isso, né? O cara passa o Bitcoin no pendrive, assim, o cara protege esse pendrive com a sua vida, né? Como se as criptomoedas estivessem no lá, pendrive. Mas se o cara não tiver as palavras, realmente ele não vai conseguir mais ter acesso a ele perder isso daí, né? Perdeu forever, cara, assim. Você conhece algum caso próximo que o cara foi lá, tinha uma quantidade de Bitcoin, perdeu e não achou até hoje? Não, assim, de perder não, mas a gente teve uma vez um caso, até com o Orlandão que ele tava falando, onde o cara tinha uma carteira da era antiga.
E assim, Não até tinha as palavras ainda, né? ele tinha as palavras, só que era diferente. Era um hash, não era a palavra. Aham, sim. E esse hash tinha que usar um software antigo que estava quase descontinuado. Então foi tipo uma operação de guerra para instalar a carteira antiga, conseguir acessar a carteira do cara e movimentar uma soma de dinheiro absurda, velho. E o terror, né, de fazer uma transação com um software que você nunca usou para movimentar uma tora de dinheiro, foi meio tenso, mas conseguiram pegar o dinheiro do cara e jogar numa carteirinha mais nova lá. Entendi. E tinha quantos bitcoins, assim? Dá pra revelar isso aí? Cara, eu não lembro o valor exato, mas a gente tá falando de centenas de milhares de reais, sacou? Aham. Era um valor absurdo, assim. É, que ele deve, às vezes deve ter minerado ou recebido de alguma forma muito tempo atrás, né? Aí mudou tudo e ficou lá, né? Ficou lá naquele padrão antigo, sacou? Tipo, é isso que acontece, né? Obsolescência, né? A gente tá falando de software, cara. Né? Então você não perde, mas se você tem sistemas muito antigos de custódia, às vezes fica difícil você ter o conhecimento para acessar. Mesmo que você tenha, você precisa de um especialista para falar, pera aí, cara, tu tem que pegar um software aqui dos anos 2012, 13 para poder usar essa carteira, velho, que não é mais compatível com o de hoje. Então, tem umas tretas assim, mas dá para salvar. Se tu tiver a chave privada, que pode ser uma palavra, um hash, um QR Code, de alguma forma você vai ter um meio de acessar. Só pode ser mais ou menos difícil, entendeu? Será que no futuro pode ser outro sistema ao invés dessas 24 palavras? Acho que a tendência é a gente pode evoluir para algum tipo de biometria, cara. Eu acho natural. Porque, claro, quando a gente fala de mundo cripto, é muito louco, né? O ser humano, ele generaliza demais as coisas, né? Cara, a gente tá falando com uma galera jovem, uma galera tecnocrata, sacou? Beleza, 12 palavras, eu pego uma chapinha de metal, metralho ela, guardo num lugar. Mas, velho, a gente tem pessoas no mundo, cara, que não tem esse grau que parece fácil pra gente, mas pra algumas pessoas é, cara, como assim? Eu tenho que controlar 12 palavras e isso é a minha vida. O pessoal esquece Né? uma senha de 4 dígitos do cartão de crédito, como é que vai lembrar 12 palavras? O cara esquece a chave dentro do carro, velho. Entendeu? Toda semana ele tem que ir lá no e-mail dele e colocar que esqueceu a senha porque ele não lembra mais. Vocês viram o streamer que tava com a... Isso foi agora recente, um streamer de cripto que ele tava guardando as palavras num ticket, num bloco de notas. Num bloco de notas no computador dele. E aí ele, sem querer, tirou uma janela da frente e as palavras-chave apareceram ao vivo. Aham, eu cheguei a ver. Mas alguém conseguiu pegar e depois devolveu, né, as criptos. No Brasil devolveram. Aham. No Brasil teve um cara que passou por isso e quem tava lá era um fã dele. E o fã foi mais rápido que todo mundo, pegou todo o dinheiro dele, porque alguém ia pegar e depois devolveu Sim. pra ele. Mas nos States não, o cara rodou. Foram 100 mil dólares. E foi embora mesmo. É questão de segundos, velho. A galera é muito ninja, cara. O cara, literalmente, a chave apareceu assim, foi um flash, cara. Tipo, ele passando uma aba pra outra, apareceu. Em segundos, mané. O dinheiro tinha ido embora, cara. É muito, muito rápido. Eu já vi um post no Facebook, não sei se era verdade ou mentira, que o cara falou assim, finalmente comprei minha carteira de Bitcoin. Aí ele filmou a carteira e filmou as palavras que ele escreveu no bloquinho junto. Aí eu não sei se era um meme que ele tava querendo fazer porque queria ser engraçado ou se realmente era verdade e alguém já levou tudo embora. Às vezes tem também um pouco, né, de clickbait, né, de fazer um sensacionalismo, acontece também. Eu tinha visto um golpe que alguém ia nos comentários de algum vídeo de cripto e comentava lá, não, que eu tô tentando transferir meu dinheiro aqui, minhas criptos, e eu não tô conseguindo, são essas as palavras. Aí a pessoa ia lá, abriu uma MetaMask da vida, colocava as palavras, aí aparecia um saldo gigantesco, mas acho que era alguma tinha que colocar duas senhas de 2 lugares. Aí pra poder sacar o dinheiro não dava. Porém a pessoa, pra conseguir tentar sacar, tinha que depositar pelo menos as taxas da rede lá pra conseguir. Aí a pessoa ia depositar as taxas da rede e não ia conseguir sacar nada. E acho que era um golpe que tava rolando aí também. É real. E aí No meu canal acontece. E aí deixaram lá e o pessoal, muita gente ia depositando, né? E no final, É. de pouco em pouco, ficou um dinheiro mais relevante nessa carteira. Assim, você vai depositar ali pra pagar taxa, $1, $2 que você vai colocar, talvez. Se for rede Ethereum, um pouco rede mais, Ethereum, 15, $20. Mas, cara, se, sei lá, 20 mil pessoas colocarem $20 ali, né, e você pegar de 20 em 20, você já faz uma bela de uma grana, né? Acho que no vídeo que eu vi ainda tava falando, não, que começaram colocando uma carteira com muitos dólares lá, só que o pessoal não acreditava e botaram um pouco pra ver se pulava. Cara, os golpes não param de se sofisticar, né? Esse é um mercado de golpismo, é absurdo, velho. Como os caras se adaptam, impressionante. Eu tinha visto recentemente que eram 2 jovens aí que, no final das contas, são golpistas também, né? É. Não vou revelar quem é, mas é isso. E eles estavam basicamente elogiando um cara que é um grupo de chineses, que conseguiu roubar 200 bitcoins de outra pessoa fingindo que era corretora. Aí eu pensei, é o golpista elogiando outro golpista ali no final das contas. Mas tem curso hoje, né? Tá ligado, né?
Existem cursos pra golpistas, né? Se você quiser procurar na internet, é infoproduto, velho. Tem influência, você consegue tudo. É complicada a situação. Tem ainda o pessoal que dá golpe e dá risada, posta vídeo mostrando a cara, que roda, por exemplo, sei lá, fogão por R$200 no checkout da Perfect Pay, e o cara posta lá no TikTok, no Instagram, tranquilamente. Antigamente eu lembro que o golpista queria se esconder, né? Não queria se identificar como golpista. Hoje em dia não, parece que tá bacana, tá tranquilo ser golpista. Todo mundo quer ser influencer hoje em dia. Não importa o seu mercado. Exato. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto.